Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão de hoje. Esse treinamento que a gente vai ter é sobre tomadas industriais, uma agenda bem completa, assim, tomadas industriais, tomadas modulares, interfaces de serviço Frontcom, guia de consulta para a formação de conjuntos e a configuração de tomadas modo plug. A gente vai ter conosco hoje o palestrante José Roberto Mafra, da Weidmuller. E antes de passar a palavra para ele, eu, como de costume, além de dar as boas-vindas para todo mundo, quero explicar como funciona a plataforma, tá bom? Então, é bem simples para aqueles que estão conosco pela primeira vez hoje. Vocês vão poder intervir e falar conosco, colocar as suas questões através de chat. Aí, bem do lado direito, onde já está todo mundo dando bom dia e o alô, e de onde vem essa coisa toda que é normal. No final da sessão, a gente vai colocar aqui uma pesquisa de satisfação, uma coisinha breve, só para saber como é que foi para vocês. E também a gente vai colocar a apresentação que foi feita pelo José Roberto, para vocês poderem baixar, e o certificado genérico, que não tem, genérico significa que não tem o nome, porque obviamente não seria possível carregar aqui um certificado com o nome específico de cada um de vocês. Assim, gente, para quem quiser o certificado com nome, eu peço que vocês me enviem um e-mail e não é preciso nada de especial, basta que vocês digam, olha, o nome que eu quero no certificado é esse. Aí eu passo para vocês e eu envio até o final dessa semana, tá bom? O e-mail para onde podem fazer essa solicitação é ana.vargas@voltimum.com. Por favor, não peçam aqui no bate-papo, porque eu não vou verificar o bate-papo no final da sessão e aí eu não vou conseguir estar a enviar para vocês. Então, por favor, se houver certificados com nome, peçam através desse e-mail. A outra coisa que eu queria falar para vocês, antes de passar a palavra para o José Roberto, é o seguinte. Pode haver pessoas que estejam conectadas que não tenham uma boa conectividade. Isso às vezes acontece. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Paulo Rios, o Renato Gibson, que tem conexões de recurso, o Italo Souza também. Tem conexões de recurso. Então, gente, se vocês tiverem problemas de áudio durante a sessão, há uma forma que vocês podem aliviar a necessidade de banda larga. É conectando com a plataforma através de telefone. Eu sempre coloco aqui uma imagem para vocês conseguirem ver onde é que devem clicar para chegar lá. Só que eu apercebi-me há pouco tempo que aquilo que eu vejo não é exatamente o que vocês veem, aí eu estou preparando uma nova apresentação para mostrar para vocês. Então, gente, bem no topo, há aí por cima da apresentação que está sendo feita, vocês têm uma banda assim, bem preta e diz informações. Se vocês clicarem em informações, vocês vão ter essa opção de clicar via telefone. Só tem que escolher o país e pronto, fica feita a ligação. Vocês vão passar a ouvir através do telefone. E atenção, isso não tem qualquer custo para vocês, tá bom? É unicamente para vocês poderem aligeirar a banda larga e não terem qualquer problema ao nível de áudio. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, nós vamos passar hoje aqui um vídeo de como fazer uma demonstração que o José Roberto preparou para vocês especificamente e pode acontecer que algumas pessoas não consigam fazer a visualização desse vídeo, porque ele teve que ser carregado no YouTube. Eventualmente vai haver alguém aqui que está acessando através do seu local de trabalho e o canal do YouTube pode estar bloqueado no vosso local de trabalho. Assim, se isso acontecer, é normal que vocês não consigam visualizar. Aí a tela vai ficar branca ou preta durante esse momento, mas, por favor, não pensem que há um problema com a conexão, que não há. Eu vou depois passar o link, vocês podem fazer a visualização desse vídeo mais tarde, sem problema nenhum, tá bom? É só esse alerta para o caso disso acontecer, vocês não ficarem atrapalhados, não acharem que há algum problema, porque não há, é simplesmente porque no vosso local
o canal do YouTube está bloqueado. Então, isso pode acontecer. Então, gente, chega de introito, né? Eu vou passar a palavra para o José Roberto. Quero só dizer que o José Roberto é engenheiro eletricista. Ele é funcionário da Weidmuller Conexel do Brasil já desde 2001 e trabalha com o desenvolvimento de produtos eletrônicos para a indústria e soluções com tomadas industriais. Assim, gente, uma boa sessão para todo mundo. A gente se fala no final. Podem ir colocando todas as questões que vocês quiserem aqui no chat durante a sessão toda. O José Roberto vai ter uns colegas da Weidmuller que vão estando a prestar auxílio, perdão, para vocês poderem ir tendo respostas durante a sessão. No final, a gente vai responder a tudo que não for respondido durante a sessão, tá bom? Então, boa sessão para todo mundo. José, a palavra é sua. Boa sessão também para você. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Agradeço a presença de todos, agradeço o apoio da Ana e Voltimo, que nos dá suporte nesse webinar. É um prazer apresentar para vocês a Weidmuller e hoje o nosso treinamento sobre tomadas industriais. Desejo que todos aproveitem bastante das informações que tentarei passar por aqui. O que queremos, paralela à divulgação dessa nossa linha de produtos, essa importante linha de produtos, é que o material aqui divulgado seja realmente útil no auxílio dos seus projetos, garantindo qualidade, robustez e confiabilidade. Também para fortalecer a parceria que a Weidmuller tem com os clientes, projetistas, integradores, montadores de painéis, estudantes, enfim, a todos que desejam que seus projetos sejam marcados por componentes de alta confiabilidade e qualidade. Falando de tomadas industriais, primeiramente falar um pouco da Weidmuller. A Weidmuller no Brasil era conhecida aqui no início como a Conexel, que sempre fez parte do mesmo grupo. Sempre houve uma parceria da Weidmuller com a Conexel. A Weidmuller hoje ela é uma empresa mundial que recentemente, em 2011, adquiriu a Conexel e garantindo a mesma parceria que já tínhamos aqui no Brasil, a Conexel, com os desenvolvedores de projetos, os clientes de automação industrial. E a Weidmuller, ela continua com a competência, a confiabilidade pelo globo, e hoje já é bastante conhecida no Brasil. Os clientes que conheciam a Conexel hoje já percebem que o que era tradicional na Conexel, na parceria, hoje a Weidmuller continua com essa parceria e pretende a cada dia ser mais parceira nos seus projetos. Falando um pouco da Weidmuller, aqui você consegue visualizar o quanto estamos presentes em todo o mundo, com soluções, alguns pontos de desenvolvimento na China, na Espanha e principalmente na Alemanha. E o Brasil também é um ponto de desenvolvimento e produção. Algumas soluções customizadas são produzidas aqui no Brasil também, principalmente para atender necessidades especiais dos clientes brasileiros. Que isso é uma tradição da Conexel e a Weidmuller não quis perder essa chance de poder oferecer soluções inovadoras e direcionadas para a necessidade dos clientes no Brasil também. Serei um pouco breve nessa apresentação da Weidmuller, mas eu gostaria de deixar claro que na Weidmuller hoje nós estamos em Diadema, a Conexel era na Anchieta, estamos em Diademas e com distribuidores hoje por todo o Brasil. Filiais em alguns pontos nas capitais, a maioria das capitais do Brasil, mas com distribuidores treinados em todo o Brasil para atender mais rapidamente as suas necessidades. Tá? A Conexel no Brasil hoje nós temos 100 colaboradores na fábrica de Diadema
E hoje temos a fabricação de conectores da linha SAK tradicional da Conexel, com grande conhecimento e qualidade, reconhecida mundialmente, mais conhecida principalmente para os clientes brasileiros, né? E toda a linha, a extensa linha da Vaidemilha mundial, que é referência em qualidade de conexões. Então, trazemos hoje para o Brasil produtos inovadores, produtos de qualidade, produtos com um design diferenciado, com grande repetibilidade de qualidade nos seus equipamentos, para garantir uma confiabilidade nos projetos dos seus clientes. Essa é a nossa principal característica, é sempre inovar para melhorar os seus projetos, para permitir que os projetos dos clientes sejam valorizados, tenham um diferencial no mercado. Começando a falar especificamente das tomadas industriais, multipolares Rockstar, são conectores especiais onde você precisa de uma conexão segura, robusta, para comunicação de dados ou para energia, potência, e garantindo maior confiabilidade na sua conexão. Uma conexão com uma tomada industrial permite, além de uma proteção contra sujeira, contra elementos suspensos, ele deixa uma conexão com mais robustez, protegida contra estresse mecânico e também protegida contra interferências magnéticas nas carcaças metálicas, né? Você tem toda uma estrutura blindada, dependendo do seu projeto, com aterramentos bem definidos, uma carcaça metálica, prensa-cabos metálicos, para garantir uma imunidade a alguns ruídos eletromagnéticos, tanto gerados pela conexão interna dessa tomada, como gerados externamente por alguns equipamentos em sua volta. Então, o que você consegue com uma tomada industrial é, principalmente, uma boa conexão, uma conexão que garanta a eficiência do seu projeto, sem desperdício de energia, sem riscos de uma má conexão, que gera vários problemas, como é sabido, mas também que esse projeto seja duradouro, porque ele é protegido contra choques mecânicos, contra elementos que possam entrar nessa conexão. Nós temos conexões nessas tomadas para vários tipos de aplicação, e todas elas podendo ser protegidas pela mecânica robusta da linha Rockstar. Aqui uma configuração básica de uma tomada industrial. Como padrão, eu usei nessa apresentação a nossa linha HE, que é a linha mais comum, mais conhecida no mercado, a mais usada para a maioria das aplicações. É o carro-chefe nessas conexões industriais, mas que dela derivamos outros modelos que podem ser específicos para cada uma aplicação. Por exemplo, aqui à esquerda nós temos uma linha IP65, que é a mais comum para a maioria das aplicações, onde você deseja que tenha blindagem eletromagnética, blindagem contra interferência de elementos, garantindo uma boa conexão, e com IP65, que protege a sua tomada na maioria dos casos, na maioria das aplicações. À sua direita, nós temos uma tomada IP68, para aplicações onde um IP65 não seja o suficiente na proteção e que garanta maior resistência na presença de líquidos, né? Você vai garantir uma conexão mais segura, uma conexão com maior durabilidade em
em situações da presença de muitos líquidos, inclusive numa imersão dessa conexão. Uma configuração básica aqui dessa tomada, nós temos aqui o prensa-cabo, que faz a conexão, o fechamento do cabo, a entrada do cabo o prensa o cabo para que não entre nenhum elemento dentro da tomada, além de fazer uma conexão metálica com algumas malhas que podem estar presentes nesse cabo para blindagem eletromagnética. Temos a carcaça aqui que normalmente é conhecida como plug de uma tomada, e a parte de conexão fixa que fica, por exemplo, numa máquina que é a base. Essa base pode ser uma base baixa, pode ser uma base de sobrepor com roscas para entrada de prensa-cabos. Nesse caso, na apresentação, é uma base baixa com rasgo inferior para a passagem dos cabos. Abaixo nós temos a tomada completa, um padrão NEMA 12, com a apresentação dela fechada, com uma trava de fechamento que garante o fechamento correto dessa tomada, a borracha de vedação, os elementos de fixação de trava estão aqui na lateral, e com esse conjunto completo, a sua conexão internamente está garantida, uma boa conexão elétrica e uma conexão protegida contra impactos, porque qualquer impacto aqui ele será absorvido pela mecânica externa da linha Rockstar, por isso que é uma HDC, para trabalho pesado mesmo, é uma tomada onde você vai conseguir resistência mecânica e uma boa qualidade de conexão, o que é o mais importante numa conexão elétrica. Como eu falei antes, a nossa linha HE é o centro como é o uso geral. Eu usei nessa apresentação como sendo o ponto de partida para o projeto, e, tendo necessidades especiais, eu parto dela para as variações que a Vai de Milha tem disponível hoje. Por exemplo, a tomada de uso geral, ela atende a maior parte das aplicações com 6 a 48 polos, corrente de 16 a 24 amperes, muito útil nas aplicações de comando em elétrica. Tá? Uma tensão de trabalho de 500 volts, que atende a maior parte das tensões de alimentação no Brasil e no mundo. A linha HE, ela permite esses tipos de conexões aqui, conexão parafuso, conexões mola. A conexão parafuso, eu preciso de uma chave de fenda para a inserção para a fixação do condutor. Na conexão mola, eu preciso uma chave para a abertura do terminal no momento da inserção do condutor. E a push-in, eu não preciso de nenhuma ferramenta durante a inserção do elemento condutor. Tá. Também temos conexões crimp para uma tomada, normalmente usado numa tomada de alta densidade, porque a mecânica necessária para esse tipo de conexão ela é menor. Temos para isso a necessidade de um alicate para a crimpagem desse terminal, mas também é uma excelente conexão e muito útil em situações de vibração, e onde um parafuso talvez não seja tão interessante. Com o passar do tempo, num ambiente com muita vibração, o mais importante seria o uso de mola, crimp ou push-in. Não temos nenhum parafuso que voltará será reduzida, que sua pressão será reduzida durante a aplicação. Então, em casos de aplicações onde você queira usar num ambiente de muita vibração, esses três tipos de conexão é interessante. Tá? Mas a conexão parafuso continua sendo a mais comum, mas precisamos deixar claro que temos soluções para as condições especiais. Tá?
Agora, partindo da linha HE de uso geral, pode ser necessário que você não tenha muito espaço, por exemplo. Você não tem espaço no painel e precisa de uma conexão de boa qualidade, mas o espaço é reduzido. Então, temos a linha HA, que é uma tomada slim, que tem as mesmas características aproximadas da HE, mas que é com espaço reduzido no painel. São bases e plugs de carcaças menores, com a mesma qualidade da HE. Na linha HA, que é uma tomada menor, nós temos de 3 a 48 polos, ainda atendendo praticamente a mesma quantidade de polos da HE, 16 a 22 amperes, a tensão um pouco reduzida devido ao tamanho dessa tomada. Uma tomada menor, o espaçamento entre polos, ele começa a ficar reduzido e por isso a tensão tem que ser reduzida devido à distância de isolação entre cada elemento da conexão. Se o problema não é o espaço, mas é que eu preciso de uma corrente maior, que a uso geral HE não atende, eu passo para a linha HSB, que nós temos conexões, uma corrente de 35 amperes, 400 volts, e 6 a 12 polos. Normalmente essa tomada é usada para aplicações de alimentação de um produto, de um motor, por exemplo, uma rede trifásica com fechamento de um motor, por exemplo, nós temos de 6 a 12 amperes, atende a maioria dos fechamentos de motores e com uma tensão razoavelmente interessante para essas aplicações. 380, 220 trifásicos podem ser atendidos sem problema nesta linha. Se essa tensão não é adequada, você parte para uma linha de tomadas com tensões maiores, que é da linha HVE. HVE nós temos 23 amperes, 830 volts. Aqui você pode usar, por exemplo, para aplicações de tensões maiores, para fechamentos de motores com tensões acima das que são mais padrões no mercado. Tá? Com 830 volts, normalmente 23 amperes é suficiente com a elevação da tensão. A corrente passa a ser um pouco menor e é uma linha que atende muito bem essas conexões, não só de motores, mas aplicações onde a tensão de 440, 220, 380 não seja o suficiente. Então, temos essa linha. Uma particularidade aqui é que nós temos parafuso e mola para essa conexão da linha HVE. Tá? Se o problema é a quantidade de polos da linha HE não é suficiente, temos que ter uma densidade maior de conexões. Então, temos que aumentar a quantidade de pinos na mesma tomada. Aí partimos para tomadas com uma maior densidade. Aqui, por exemplo, ao invés de parar com 48, nós temos até 64 polos. A corrente um pouquinho menor, 16 amperes, mas com uma tensão de trabalho de 500 volts, que atende a maior parte das aplicações, a maioria das aplicações. Essa linha HE ela pode ser usada, por exemplo, para trazer o comando do painel para uma linha para a parte de controle. Esse é um exemplo de aplicações, por exemplo, você precisa de mais conexões e uma tensão razoavelmente alta. Tá? A linha HE não sendo suficiente, com 64 polos, nós temos um acréscimo de pinos no mesmo tamanho de uma tomada, no mesmo tamanho de uma tomada padrão HE. Aqui eu tenho até 128 polos. É interessante lembrar que, por exemplo, nessa conexão você consegue fazer 128 conexões e desconexões simultâneas, né, praticamente ao mesmo tempo. E isso vai trazer um benefício de economia de tempo, organização de cabos, uma conexão, além de ser segura, uma facilidade muito grande na organização dos cabos e desconexão e conexão de elementos para substituição, por exemplo, de uma ferramenta com vários elementos de sensores, vários elementos de retorno de contatos,
Numa mesma conexão, eu levo para o campo, trago para o meu painel 128 conexões com correntes de 10 amperes, 250 volts, atende a maioria das aplicações de controle, por exemplo. E isso não para por aí, temos conexões com uma densidade ainda muito superior, com até 216 polos na linha HDD. Essa é uma linha, uma densidade muito alta mesmo, 216 pontos conectados simultaneamente, você consegue fazer uma conexão de um painel com o outro, com interfaceamento de vários pontos ao mesmo tempo, trazendo uma flexibilidade na substituição de ferramentas, na substituição de um equipamento por outro, numa automação, por exemplo. E muitas vezes por proteção, o ambiente ele precisa que em determinados momentos você retire o equipamento da conexão, você simplesmente retira 216 polos, por exemplo, de um sistema, ele fica protegido ou ele é substituído por uma outra máquina. Então temos uma flexibilidade enorme nessa nossa linha de conexões de alta densidade. Está muito utilizado. Uma particularidade é que o tipo de conexão, quando a linha é muito densa, é que não temos espaço mecânico para uma conexão parafuso, por exemplo. Aí é necessário uma crimpagem, o espaçamento entre cada pino, devido à densidade, é muito reduzido. Então precisamos de um alicate, alicates da Weidmiller, muito conhecidos pela sua qualidade. E o mesmo alicate ele serve para a conexão de toda essa linha de crimp. Um alicate, você tendo esse alicate, você consegue utilizá-lo em todas essas linhas de componentes crimpados. Aqui eu tenho o exemplo de um alicate, mas no nosso site você pode verificar que é uma ampla linha de ferramentas para uso em tomadas, em conexões gerais. Partindo do mesmo size, mesmo tamanho de uma tomada HE, nós também temos alguns conectores especiais, por exemplo, da linha DST, DSTV. Uma particularidade aqui é que a parte interna da tomada ela é idêntica a uma tomada HE normal, onde você consegue conectar uma carcaça ou plug macho ou fêmea, e do lado que fica para dentro do painel, ele substituiria uma borneira com possibilidade de identificações, possibilidade de conexões sem necessidade de uma borneira. Né? Você vem diretamente aqui, reduzindo espaço. É uma linha que quem está acostumado com ela, pela versatilidade, não substituiu. Temos essa linha há muito tempo e ainda é muito utilizada. Se a necessidade de utilização dessa tomada ela é da linha DSTV HE, porque ela tem o mesmo tamanho de uma tomada normal e uma parte dela pode ser uma tomada HE normal com tamanho equivalente e com essa particularidade de substituição de uma borneira dentro de uma caixa. A linha MixMate é uma tomada também compatível com os tamanhos da linha HE padrão, só que tem uma particularidade que ela tem um mix de controle e potência na mesma tomada, mas fixo, né? Você tem contatos fixos de potência, contatos fixos de controle na mesma tomada, com tensões de trabalho já mais elevada, de até 1000 volts, exatamente pela característica dela, ela é feita para potência e controle, então temos uma tensão um pouco mais elevada, uma corrente alta, alguns pinos de potência, e alguns pinos de correntes menores para a parte de comando. Você pode fazer uma automação para aquecimento, resistências, motores, e na mesma conexão você leva a potência e traz de volta sinais de comando, ou leva de um painel para o outro comandos para permitir a automação desse equipamento. Tá? A MixMate ela tem vários modelos de configurações de tomadas, por exemplo,
12 polos de comando, alguns comandos de 6 polos de potência. É uma configuração para, na mesma conexão, você retirar, você fazer os contatos de potência e de comando. E dependendo da aplicação, alguns sensores ou alimentação que requer menor tensão de trabalho, por exemplo, você poderia usar os terminais de menores corrente e tensão. Aqui eu tenho um conector especial da linha Modo Plug. Ela é uma inovação da nossa linha Concept. É uma conexão extremamente importante e interessante, onde você consegue fazer uma conexão muito mais versátil ainda que uma linha fixa da Mixmate, por exemplo, porque você consegue configurar essa tomada para que eu tenha contatos de potência, contatos de dado, contatos de comando numa mesma carcaça, numa mesma base. Eu tenho, por exemplo, aqui alguns módulos de comando, eu tenho módulos de potência, módulos de dados, por exemplo, muita gente estranha esse tipo de formato aqui, no formato do M12, por exemplo, para conexões, mas são conexões que atendem às características de uma transmissão de dados de uma RJ45, por exemplo, mas com uma robustez maior, um produto muito mais industrial, uma blindagem mais efetiva em todos os seus pontos. E uma particularidade da linha Mix, da linha Modo Plug, é, o guia de conexão, de terra e o guia de alinhamento da base e carcaça, muito melhorados, muito bem dimensionados para que você faça, primeiro, uma conexão perfeita de todos os módulos, de uma tomada de uma carcaça fêmea e uma base macho, por exemplo, com o devido alinhamento sem estresse mecânico dos componentes e também a blindagem. Esse guia de terra ele permite que, em primeiro lugar, você faça a equipotencialização dos elementos de terra, por exemplo, da tomada. Em primeiro lugar, a conexão de terra é feita e, em seguida, as conexões de dados, conexões de potência e conexões de comando. Então, foi uma tomada muito versátil e muito eficiente em situações que você precise de uma flexibilidade para ter no mesmo comando, na mesma inserção de um elemento de plug na base, você tem a conexão e desconexões de dado, agora de dado, controle, comando e também de potência. Tá? Essa linha é uma inovação da nossa linha Concept, a linha Concept também já bastante conhecida no mercado, que era modular. Aos poucos nós estamos migrando para essa linha de modo plug, pela facilidade de inserção, ela tem uma robustez muito maior em seus frames, o seu frame de fixação, o alinhamento da tomada ele está melhorado e não deixando de destacar a melhor qualidade nas conexões de dados. Uma blindagem mais efetiva, um conector muito mais industrial que os mais conhecidos. Eu pediria licença e solicitaria a Ana para liberar o vídeo dessa configuração, por favor, Ana. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como configurar uma tomada modo plug usando galaxyvadmilha.com. Nessa tela podemos perceber aqui as configurações para cabos, protetores de surto, conectores, algumas caixas para equipamentos, conectores industriais, Frontcom. Okay. Para continuar, clicamos aqui em Heavy Duty Connectors. Selecionamos a linha modo plug. É aberta a tela para a escolha dos frames. Para o meu caso aqui, eu escolho um módulo de 3 slots, que eu acho que é necessário para a demonstração.
minha direita é disponibilizada uma tela com todas as configurações possíveis para esse módulo, para esse frame. Escolho um módulo macho de 100 amperes, 2 polos de 100 amperes para potência. Um módulo macho de 10 polos para comando. E um módulo de dados. Para fechamento da espaço em vazio, uso uma tampa cega. Ok. Tendo a minha configuração completa do frame e módulo, preciso definir os contatos que compõem a minha tomada. Aqui eu escolho um conector de 16 mm² para o módulo de potência em prata. Para o conector de comando, escolho, por exemplo, esse contato dourado, acabamento em ouro. Clicando aqui para o conector de dados, escolho, por exemplo, um conector macho de 8 polos. E um outro conector macho de 4 polos. Ok. Eu tenho aqui configurado meu primeiro frame. Clico em Next. E vou configurar a contraparte deste meu item. Ok. Automaticamente meu frame já é preenchido com os módulos para a contraparte. E é disponibilizado à direita os contatos possíveis para essa configuração. Como eu configurei 16 mm² para o macho, configuro novamente 16 mm² para o fêmea. Um contato dourado fêmea para o meu módulo de comando. Fêmea de 8 polos. E um fêmea de 4 polos. Ok. Estando tudo ok, clico em Next. Agora eu preciso configurar a minha base carcaça. Primeiro escolho a base. Escolho um tipo de trava frontal com tampa, por exemplo, com uma rosca de 1M25. Clico em selecionar. Seleciono a carcaça. Como é uma trava frontal, M25, vou escolher, por exemplo, um com saída lateral, M25 também. Seleciono o prensa-cabo da base, um M25 metálico. E o prensa-cabo da carcaça, também um M25 metálico. Estando tudo ok, clico em Next. E tenho aqui uma lista de toda a minha configuração de tomada. Em seguida, gero uma lista em Excel. Para envio para vendas, para distribuidores. Nesse Excel eu tenho links para cada item da minha configuração, códigos e detalhes de cada item. E aqui está a configuração completa da minha tomada. Modo plug. Ok, obrigado, Ana. Vocês viram a facilidade de uso do Galaxy na Vai de Milha, lembrando que nós temos a possibilidade de várias configurações de outros produtos. Vale a pena conhecer o nosso site para
para outros produtos, para configuração de tomadas, é muito interessante e facilita o projeto, deixa mais fácil a configuração de um projeto. Adiantando um pouquinho aqui, nós temos conectores especiais para alta potência, conectores de conexões de até 4.000 volts, muito utilizado em ferrovias, em trens, em aplicações de alta tensão e de alta corrente. Alguns polos reduzidos, mas são tomadas extremamente robustas para essas aplicações. A escolha da base, por exemplo, nós mostramos no Galaxy, que em alguns casos você pode configurar diretamente pelo site, mas só passando um pouco aqui do que seria as nossas configurações, o que nós temos de base para as configurações das nossas tomadas. Nós temos bases altas de sobrepor, onde eu tenho os prensa-cabos laterais, com travas laterais, nós chamamos de travas laterais, travas frontais, numa base alta também, para maior proteção, quando você precisa retirar a carcaça e deixar protegido a sua conexão, nós temos travas nas tampas, base com tampas, quando você retira a carcaça, você protege os contatos contra toques acidentais ou contra elementos suspensos no ambiente onde essa tomada está instalada. Temos bases baixas quando você precisa passar o cabo do painel para dentro da tomada sem a necessidade de prensa-cabos. Nisso é necessário um rasgo no painel, em vários tamanhos, travas laterais ou travas frontais, e ela também com a possibilidade de tampa, para proteção, como explicado anteriormente. E uma base que chamamos de base tipo carcaça, porque normalmente ela tem travas de uma base, mas tem um formato de um plug de uma carcaça, normalmente utilizado como uma extensão. Você conecta uma carcaça com uma outra, um plug macho e fêmea, fazendo uma conexão de cabo com cabo. São dois elementos móveis para conexão, por exemplo, de um equipamento que você precisa retirar, fazer substituição, mas que não seja fixo em um painel, por exemplo. Normalmente é feito como uma extensão. Tá? E tamanhos menores, size 1, por exemplo, para conexões de sensores, conexões de algumas alimentações que requerem menor corrente. São tomadas de 4 polos mais o terra, alguns menor 3 mais terra, por exemplo. Você precisa da robustez, mas num espaço muito reduzido e com as características de travamento de uma HDC. As carcaças seguindo o mesmo padrão das bases, cada uma se adaptando. Nós temos os pinos para uma trava lateral. As carcaças elas podem ter furos superiores nas laterais. Algumas carcaças têm tamanhos maiores para acomodação melhor de cabo, e tudo isso pode ser visualizado no site. Tá? A escolha de uma carcaça pode ser visualizada diretamente no site para cada projeto, dependendo da aplicação. Algum acessório dessa carcaça, por exemplo, para fechamento, onde você tem uma base com trava lateral, ela não tem a tampa acoplada a ela, mas temos esse componente tampa para fechamento nessas situações. Isso aqui seria uma carcaça com trava, onde você usaria numa carcaça base para um tipo de extensão, por exemplo. E na mesma linha das menores, as configurações de carcaça para fechamento das bases de tamanhos menores, de sensores para alimentações de pequenos equipamentos, por exemplo. Tá? Tudo isso configurado e selecionado diretamente no site da Vai de Milha. Lembrando que nós fornecemos também conjuntos completos que podem ser adquiridos, um conjunto completo onde você tem uma
uma carcaça, uma base e uma prensa a cabo e todos os contatos necessários para essa conexão. Eu queria, falando do site, o tempo está um pouco corrido, eu gostaria muito de enfatizar o que nós temos no site para configuração, para facilidade de projeto, o que nós temos disponíveis para downloads. São desenhos 3D e 2D da maior parte das nossas tomadas, onde você consegue visualizar e projetar a sua parte mecânica do seu equipamento diretamente usando o componente com as dimensões exatas do produto que será adquirido. E você tem aqui na esquerda, você vê a quantidade de possibilidades de configurações desse item para CATIA, BMP, DXF, 2D, steps. Isso facilita muito o seu projeto e principalmente a visualização dele, evitando interferências de um componente mecânico, como você vai abrir essa carcaça, o quanto isso interfere mecanicamente no seu projeto, e também para uma apresentação. Você faz o seu projeto, quer apresentá-lo de uma forma muito profissional, isso facilita muito, porque o seu projeto fica mais fácil de ser explicado aos seus clientes, mais fácil de ser entendido por quem está projetando também. Então, nós temos uma grande quantidade de componentes que podem ser baixados diretamente dos sites. Alguns para configurações do ePlan, para utilização no Altio, no WSCAD. Então, todos esses componentes, esses itens estão disponíveis no site. Você pode simplesmente fazer um download com o seu e-mail e utilizar no seu projeto com as dimensões exatas, facilitando muito o seu projeto. Aqui, por exemplo, nós temos uma base baixa, a visão 2D superior dela e a visão 3D de step baixada diretamente do site. É muito interessante a utilização dessa ferramenta. Eu gostaria de falar um pouco da tomada de IP68 para as aplicações onde exijam que essa tomada tenha uma robustez maior, uma estanqueidade maior contra a água. Ele é feito em alumínio fundido, na cor preta, uma tomada muito bonita e muito robusta. Muitas vezes é utilizada em ambientes onde você precisa lavar os equipamentos sem risco de isso interferir na sua conexão, tanto sendo um perigo de conexões energizadas trazerem esses problemas para fora, como você estragar uma conexão com elementos de fora, com água, por exemplo. Ela permite a imersão por algum. Não é que ela deve ser instalada assim, mas ela vai proteger a conexão em caso de uma imersão, por exemplo, onde o IP65 não seria adequado, né? Então, é sempre bom lembrar que nós temos essa linha em vários tamanhos para aplicações, por exemplo, onde você precisa 3 polos de alimentação mais o terra, por exemplo, ou até uma conexão de alta densidade protegida com IP68. Alguns acessórios, aqui alguns acessórios, muitas vezes necessários para uma tomada. Isso aqui, por exemplo, com essa configuração você pode fazer a conexão diretamente no trilho. O IP seria garantido aí pela caixa do painel, não é necessário uma carcaça. Então você faz uma conexão de vários fios, vários condutores ao mesmo tempo numa trava especial para acomodação dos conectores, dos porta-contatos, por exemplo, né? Aqui você tem um elemento para codificação e um elemento de aumento, porque normalmente uma tomada ela tem um pino de terra e aqui você coloca um pino extra, se quiser aumentar mais um ponto de conexão de terra na tomada. Ela vem com mas se você preferir aumentar mais um ponto, temos esse acessório.
Como eu havia falado, os conjuntos completos que a Conexel tinha CX, hoje continuamos tendo os conjuntos completos, normalmente são codificados, e nós temos na mesma embalagem, nós temos a carcaça, a base, o prensa-cabo e os conectores necessários para a sua configuração de tomada. Nós temos todos os elementos necessários para uma conexão aqui. Esses conjuntos podem ser da linha HE, conhecido como CX, pelos clientes acostumados com os componentes da Conexel, e também alguns componentes especiais, por exemplo, da linha ModuPlug, da linha Mixmate. Se o cliente necessita de uma configuração que venha na mesma embalagem já configurado para ele, é só entrar em contato com vendas, que disponibilizaremos um código específico com essa configuração. Na mesma embalagem você receberá um conjunto completo de acordo com a configuração selecionada. Nós temos muitos códigos já prontos e alguns nascem a cada dia de acordo com a especificação do cliente. Uma que eu gostaria de mostrar aqui, por exemplo, alguma outra montagem que podemos fazer em HDC. Você quer uma tomada, simplesmente uma tomada de alimentação normal, mas protegida por uma carcaça ou uma base em HDC. Nós temos aqui uma alimentação no padrão nacional de tomadas, que pode ser fechada no ambiente, pode ter algum respingo de água, ou simplesmente para proteção. E um elemento aqui, por exemplo, de um RJ45. Esse elemento pode ser um RJ45, um USB, um HDMI, um sub-D. Né? Dependendo da aplicação, nós podemos fazer isso internamente. São produtos especiais e eu gostaria de falar também que essa linha nova aqui, nós estamos disponibilizando com roscas compatíveis com o padrão BSP, né? Que é o padrão de mercado para condutores, facilita muito nos projetos. E também não esquecer de que algumas montagens especiais podem ser feitas aqui internamente também. O cliente quer receber a tomada com um cabeamento já pronto de um lado, por exemplo, uma configuração de plug e plug já configurados. Nós já fazemos vários projetos assim. Isso facilita o projeto, que o componente já sai crimpado, muitas vezes identificado. E é uma linha crescente na nossa fábrica também para aplicações, para uma solução mais completa para a aplicação do cliente. Tá? É uma linha muito extensa para o curto espaço desse treinamento, mas eu gostaria de mostrar um pouco da linha de interfaces de serviço da linha Frontcom também, que faz parte das nossas tomadas, tá? E da qual eu também represento aqui, que é a nossa linha Frontcom para interfaceamento do que você tem dentro de um painel para, para uso externo sem a necessidade de abrir o painel. Muitas vezes é interessante, é necessária a utilização de dados de um CLP, por exemplo, que está dentro de um painel e por motivos de segurança não é permitido que esse painel seja aberto numa linha de produção, por exemplo. Você pode abrir, coletar esses dados abrindo simplesmente uma tomada Frontcom, alimentando o seu produto, um notebook, por exemplo, com a parte de alimentação e coletando os dados de acordo com os componentes internos, tá? Sem a necessidade de abrir o painel. Essa linha Frontcom, hoje nós temos vários códigos configurados para tomadas nacionais, e com Ethernet, USB, alguns casos de HDMI, USB e também DB9 e DB25. Várias aplicações, ela tem uma vantagem de facilidade de identificação do painel, identificação de componentes internos, e garantindo IP65, uma proteção contra danos aos componentes internos e também contra o uso indevido da energia e dos dados internamente, por uma proteção com chaves
onde somente as pessoas autorizadas terão acesso a esses elementos. Por exemplo, você tem no seu painel uma alimentação e não quer que ninguém utilize aquela alimentação indevidamente, por exemplo, para uma furadeira, isso acontece muito nas fábricas, e somente quem tem a chave teria acesso a isso. E acesso também aos dados que são importantes somente para as pessoas autorizadas. Aqui nós vemos a facilidade de instalação num painel e o quanto ela tem um design inovador, agregando valores ao seu projeto, ao seu painel, com várias configurações. Havendo necessidade de uma configuração especial, eu pediria que entrasse em contato com a nossa equipe de venda, distribuidores. Diretamente do site você pode fazer uma configuração básica, só avisando que a linha de tomadas do padrão nacional ainda não está disponibilizada pelo site, mas todos os outros componentes já são configurados lá. E havendo dúvidas, a nossa equipe resolverá com vocês, juntamente com vocês, a melhor solução. Uma solução, por exemplo, de uma tomada nacional, onde você tem a alimentação dos seus equipamentos e também a conexão de dados. Você consegue extrair dados de um CLP, por exemplo, sem a necessidade de abrir o painel, mantendo uma segurança e confiabilidade nas conexões de alta qualidade e no ambiente seguro. Um ambiente seguro protegido contra o uso indevido por pessoas não autorizadas e o IP65 protegendo as suas conexões. Tá? Tem várias vantagens nessa linha. Eu gostaria muito seria interessante termos mais tempo para a apresentação dessa linha, que é extremamente grande, a linha de conectores de tomadas industriais e tomadas modo plug, mas espero que tenha sido útil para todos. Eu agradeço muito a atenção de todos e quero deixar claro que a Vaidmilha está disponível para atender às suas necessidades, para um suporte nas linhas de conexões, não só de tomadas, mas conexões nas linhas de conectores, que a Vaidmilha tem uma linha muito grande de conectores e sugerir que vocês visitem o nosso site. O site da Vaidmilha, ele tem sido melhorado a cada dia para facilitar o projeto, facilitar a busca de componentes e ele tem sido desenvolvido para facilitar na sua configuração e melhoria dos seus projetos. É muito fácil você encontrar projetos com componentes novos, componentes específicos para a sua aplicação. E havendo necessidade, entre em contato com o nosso suporte, entre em contato comigo também, eu tenho meus contatos na apresentação, principalmente para linhas de HDC. E fiquem à vontade para perguntar, para solucionar algumas dúvidas. A nossa equipe está aqui disposta a ajudá-los nos seus projetos. E agradeço aqui ao pessoal que tem me ajudado aqui nas respostas às perguntas. E caso vocês tenham alguma dúvida, também podem mandar por e-mail. E acho que a gente não conseguir responder agora, teremos o prazer de responder com mais tempo, analisando com mais detalhes cada uma das perguntas. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido útil o nosso treinamento. José, eu vou aproveitar agora só para dar uma informação para o pessoal. Gente, eu não sei se já todo mundo está conseguindo ver o botão azul para baixar a apresentação que foi feita aqui agora pelo Roberto. O Alessandro deixou aí uma nota dizendo que ainda não era possível fazer essa visualização. Alessandro, confirma para mim se você já consegue ver e fazer o baixar dessa informação.
Também, para quem perguntou se é possível ter um vídeo José, por favor, não mexe no pod. Ahm, se é possível ter a apresentação gravada, claro que sim. A gente vai, já está gravando isso, né? A gente vai disponibilizar no nosso site e eu vou enviar para todo mundo um link posteriormente com a landing page de onde a gente vai colocar isso. E aí, quando vocês quiserem, vocês podem acessar. Também vai ficar disponível no canal do YouTube da Voltimo. Temos algumas questões aqui que ainda não foram respondidas. Uma delas é sobre o fotovoltaico. Peraí, deixa eu ver onde é que está. O Carlos Fernandes. Pergunto se vocês também possuem tomadas na linha fotovoltaica. José. Fotovoltaica? Nós temos... se tem tomada. Na linha fotovoltaica nós temos várias conexões, vários conectores. Para a linha fotovoltaica depende muito do tipo da tensão de trabalho e a tensão de trabalho em fotovoltaica. Na maioria das aplicações ela excede a 1000 volts. Normalmente não é utilizado ainda tomadas nessas situações porque é um elemento de desconexão que você deixa exposto. Ele é um pouco perigoso, mas dependendo da aplicação você poderia usar, mas com muito cuidado no tipo na tensão de trabalho, porque dependendo da tensão de trabalho, qualquer tomada ela não teria isolação suficiente para isso, né? Hoje nós temos uma linha de conectores especiais para fotovoltaica, inclusive nós fazemos caixas especiais aqui para fotovoltaicas. Nós somos muito conhecidos mundialmente nessa linha de produtos fotovoltaicos em caixas combinadoras, elementos de monitoramento transclínico, por exemplo, mas a aplicação da tomada tem que ser muito bem estudada, principalmente pelo nível de tensão que é utilizado nelas. Uma outra questão, Roberto, desculpa, você quer terminar? Ainda fala. Não, tudo bem, Ana, pode perguntar. Tudo bem? Pronto. Então, o Marcos Vinícius, ele está perguntando se vocês têm alguma solução para tomada com conexão de fibra ótica. Conexão de fibra ótica, a gente tem algumas tomadas na linha Concept, tá? A linha Concept ela ainda traz conexões de fibra ótica e a linha Modo Plug ela está sendo liberada aos poucos para as novas configurações, tá? Eu creio que que fotovoltaico será disponibilizado também na linha Modo Plug. Na linha Concept nós temos alguma coisa ainda em fibra ótica, mas eu creio que em curto espaço de tempo teremos na linha Modo Plug também, que é uma evolução da linha Concept e que aos poucos está atendendo todos os tipos de conexões, de controle, potência e dados. E fibra ótica faz parte do nosso interesse de conexões também. Eu acho interessante que visualizem no site, porque a linha Modo Plug ela tem sido aprimorada muito rapidamente. Em curto espaço de tempo, eu acho que teremos, sim, na linha Modo Plug. Nós temos conexões já para fibra ótica na Concept, em alguns conectores, mas seria interessante na linha Modo Plug, que certamente vai estar disponível. Roberto, o Alessandri está perguntando, José, vocês têm soluções para atmosferas explosivas? Tomadas para as atmosferas explosivas já é um caso especial, porque uma tomada é um elemento que você faz uma desconexão de um elemento plug com uma base, e numa atmosfera explosiva isso é muito perigoso, porque você teria o elemento faísca e não seria adequado o uso de tomadas numa situação dessa, né? Temos tomadas
com uma robustez elevada do IP68, por exemplo, mas não podemos dizer que é uma tomada para EX, por exemplo, porque uma desconexão ela não é permitida num ambiente explosivo. Simplesmente ainda não podemos dizer que é para esse ambiente, exatamente pela desconexão de um contato energizado, por exemplo. Tá? Olha, José Roberto, eu acho que não. Tem aqui. Aldênio Joaquim, qual a recomendação para conexões de painéis de resistências para aquecimento? Para resistência de aquecimento, dependendo da alimentação, qualquer linha da nossa linha, por exemplo, que atenda a corrente e tensão seria interessante, porque uma resistência à corrente, por exemplo, no elevado, o que é mais importante é uma boa conectividade, para que você não tenha aquecimento dos conectores, por exemplo, né? Então, por exemplo, nós temos muitas aplicações na linha HE e na linha CXS, de conexões de alta corrente para resistências de injetoras, por exemplo. Inclusive a linha Moduplug ou MixMate, ela é muito utilizada em resistências de injetoras, onde você manda os conectores de potência levando energia para os elementos de resistência e traz informações dos sensores da ferramenta nos pinos de menores corrente. Então, a linha, dependendo da corrente, pode ser uma linha HE, se a tensão é um pouco mais alta para essa resistência, eu uso uma linha HVE, por exemplo, e se a corrente mais alta, pode ser uma MixMate, ou conexões da Moduplug, que nós temos até 100 amperes, por exemplo, de aplicações, e você pode levar a corrente e tensão para essas resistências e em outros módulos da linha Moduplug trazer informações dos sensores. É uma aplicação muito utilizada de resistências nas nossas linhas de tomadas. Olha, a gente não está com mais questões. As questões que haviam sido colocadas em antes foram sendo respondidas pelo Felipe e também pelo Fernando. Assim, pessoal, eu queria apenas agradecer a todo mundo a vossa participação aqui hoje. Dizer também que a gravação, o material que foi disponibilizado e alguns links vão ficar disponíveis brevemente também no site da Voltimum, tá? Eu vou enviar para todo mundo que participou aqui hoje o link para vocês poderem acessar quando isso estiver feito, portanto não fiquem preocupados, tá bom? Vocês vão receber essa informação via e-mail. Agradecer também a você, José, por ter preparado a sessão para a gente e ao pessoal da Weidmuller, claro, que tem ajudado a gente aqui com a apresentação, respondendo as questões e tudo mais. Assim, valeu, muito obrigada a todo mundo pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho em ajudarem os profissionais a serem ainda mais profissionais, né? E a conhecerem as opções que o mercado tem para eles nessa matéria. José, não sei se você quer terminar dizendo alguma coisa. Eu gostaria de agradecer a Voltimum, a você, Ana, agradecer ao Fernando, ao Felipe, a todos que ajudaram a responder as perguntas e principalmente agradecer a atenção de todos que permaneceram aqui nesse webinar e espero que tenha sido interessante para todos e estamos à disposição para qualquer dúvida que possamos resolver, tá? Não esquecendo que nós temos o nosso site muito intuitivo na busca de soluções e uma equipe de vendas também pelo Brasil todo dispostas a ajudá-los. Foi um prazer fazer essa apresentação e muito obrigado pela atenção de todos.